CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, boa tarde, bem-vinda. Oi, Johnny, boa tarde. Boa tarde aos nossos colegas aí do estúdio. Um bem-vindo carinhoso para o Adalberto, que está voltando hoje de férias. E uma boa tarde também para os nossos ouvintes. Obrigado. Olha, você está chegando agora e a gente estava aqui falando sobre empreendedorismo, né? Por onde começar e tudo mais. Tem gente que não abre mão da carteira assinada, né? Gosta de empreender no próprio trabalho, onde está ali com um horário de 8 da manhã às 6 da tarde, enfim, pré-fixado. Tem gente que está muito tempo numa empresa e quando sai, não sabe como fazer um currículo, né, Andréia? Muita coisa mudou nos últimos 10 anos, por exemplo? Olha, muita coisa mudou, inclusive, quer ver um fenômeno muito interessante, cada vez menos se solicita currículo, tá? Porque hoje as empresas, elas pedem a nossa identificação no LinkedIn. Então, já vai a primeira dica aí para quem está ouvindo a gente, que está nessa situação que você acabou de falar, que tem uma rede social profissional chamada LinkedIn, que é uma rede gratuita, é como se fosse um Instagram, né? Que ela é específica para a carreira e para a vida profissional, e hoje muitas empresas já nem pedem mais currículo, eles pedem, me fala qual é o seu endereço do LinkedIn, que nada mais é, quando você abre, é o seu currículo, só que dentro de parâmetros que a própria ferramenta ela traz. Mas, de qualquer forma, ainda existem empresas que solicitam currículo. Então, a gente vai falar, e eu entendo que as dicas que eu trouxe servem tanto para o currículo mais tradicional, quanto para o LinkedIn, porque o LinkedIn, naturalmente, também pede informações para a gente preencher. Mas essa um fenômeno interessante, Johnny, quando eu penso, principalmente na minha geração e a geração dos mais maduros, o currículo, no meu entendimento, ele tem vida útil já programada para terminar, porque as redes sociais, sobretudo o LinkedIn, ele hoje é o que as empresas pedem para ter acesso à tua história profissional, né? André, aproveitando que você começou a falar sobre o LinkedIn, o que é avaliado ali? São os cursos que a gente faz e isso deve ser priorizado, aquelas capacitações em especialização, ou que nós temos interesse, por exemplo, em ler também conta muito para o empregador que está vasculhando ali para saber um pouco mais sobre você? Eu entendo, Johnny, que isso é uma das dicas que eu dou, né? Tanto para LinkedIn quanto para currículo, especialmente até para currículo, porque ele transita mais e dá para a gente, vamos dizer, customizar mais. Antes de você formular, né, o teu próprio LinkedIn, é interessante que você entenda para que caminho profissional você gostaria de trilhar, porque dependendo das áreas, até a linguagem ela se modifica, né? O que uma determinada área valoriza, não necessariamente é o que outra área valoriza. Então, quer ver um erro muito comum? Eu faço um currículo padrão e eu disparo esse currículo para tudo quanto oportunidade. Isso é muito ruim, porque você tem que entender qual é a oportunidade que você quer, e o seu currículo, ele se molda à luz daquela oportunidade. Por quê? Palavras-chave precisam estar ali, aquela qualificação que chama atenção para aquela oportunidade precisa estar destacado. Então, vamos dar concretude, né, para o ouvinte que está nos acompanhando. Se você quer uma posição, por exemplo, mais técnica, obviamente que o teu currículo vai ter que trazer os elementos, a tua experiência desse viés mais técnico. Se você está procurando uma posição mais de gestão, é claro que ali vai ter que ter os destaques da tua carreira como gestor. Se você, por exemplo, vai procurar uma posição mais da educação, existe, inclusive, né, o famoso Lattes, que é um currículo específico para a área educacional. Então, antes de sair pensando no currículo, tem que parar e pensar assim, para onde que eu quero que esse currículo chegue? Nas mãos de quem? Para que ocupação? Para que posição? Porque aí você coloca o teu currículo de uma forma mais atraente para os recrutadores. E lembrando, né, eu estava ouvindo você fazendo uma introduçãozinha aí antes, e é muito importante lembrar que hoje existe a coisa do robô, né? Que não é mais um ser humano necessariamente que está olhando o nosso currículo. E, obviamente, que o robô, ele captura as palavras-chave e faz o cruzamento da posição que está aberta para ser ocupada
com aquele currículo que foi enviado. Então, cada palavrinha que você coloca no seu currículo é super importante, porque é não só o olhar do ser humano, né, que está ali avaliando seu currículo, que vai chamar a atenção, mas também do próprio robô, que ele captura aquelas palavras-chave e seleciona melhor, né, com Já. mais chances aí o seu currículo para a sua posição. Andréa, coisas importantes que você falou aqui que é bom a gente não esquecer. Primeiro é ficar atento ao LinkedIn, né? Tá tudo aí, mundo digital em alta, então é sempre bom manter a rede social ativa ali, sempre bem atualizada. Em relação aos currículos, não é ter mais um currículo, fazer 500 cópias, até porque essa entrega offline já é bem diferente, tem empresas que nem recebem mais, né? Exatamente. E pelo que você falou, a gente precisa, em alguns casos, ocultar cargos e funções por onde nós passamos, pelo menos do currículo. Tudo depende para onde você está direcionando seu currículo. E outra coisa, Johnny, abandonar essa história de que currículo bom é aquele que tem várias páginas, tá? Então tem gente que fica tentando, quer colocar o detalhe do detalhe do detalhe, e isso, muito pelo contrário, pode ser um elemento para descartar o teu currículo, porque as pessoas têm pouco tempo, né? Os recrutadores, quando eu estou falando do ponto de vista do ser humano que está avaliando, né? Ele quer currículos, até porque a forma como você apresenta o seu currículo diz muito sobre você, né? A tua capacidade de resumir, o quanto você é prolixo ou você não é prolixo. Então, eu diria que, em média, umas 2 páginas num currículo é o suficiente. Mais do que isso, né? Ele acaba indo para um campo de que, se a pessoa, para fazer um currículo, fez tantas páginas, imagina essa pessoa no dia a dia, o quanto ela não deve ter baixa objetividade. Então, a gente tem que ter cuidado, porque já foi tempo de que, né, um currículo volumoso ele impressionava. Não, agora um currículo que impressiona é aquele que tem bastante clareza onde quer chegar. E aí tem algumas dicas que eu queria passar, mas salvo engano, a não ser que eu tenha entendido errado, eu acho que tem algum áudio de algum ouvinte com Tem. alguma dúvida, ou a gente vai deixar para o final. Não, a gente vai deixar para agora. Eu, inclusive, estava esperando você terminar aí, porque quem sugeriu esse nosso bate-papo de hoje, né, esse assunto para o seu comentário, foi o Marcos Fabrício. E ele mandou um áudio para a gente aqui falando sobre o currículo, né, Adalberto? É isso, vamos ouvir o comentário que ele trouxe aqui para a Andréia. Legal. Boa tarde, CBN. Meu nome é professor Fabrício, sou professor de educação profissional, sou ouvinte da rádio CBN Vitória e gostaria de dar uma sugestão para a comentarista Andréia Salsa, que hoje fala sobre currículos. Gostaria que ela comentasse para a gente sobre os currículos criativos e os currículos tradicionais. Beleza? Boa tarde, muito obrigado. E aí, Johnny e Andréia, enquanto André estava conversando com a gente, ele tá ouvindo e complementou com um comentário aí. Vamos ouvir o que ele está dizendo. Fazer uma complementação, né, para que vocês possam falar com ela aí também, que as pessoas manterem no currículo uma ordem cronológica, né? Não colocar muita coisa, porque existem inteligências artificiais que fazem análise desses currículos também. É isso, a gente agradece a participação muito... dele, né, Johnny? Ótima. Ô, André, a gente consegue dividir em duas a resposta para o nosso ouvinte? Claro. Não, a primeira é que ele só está corroborando, né, esse segundo comentário dele, que a gente acabou de falar, que existe uma inteligência artificial, né, que são os robôs, que vão fazendo, inclusive, cruzamentos. Então, essa questão de colocar na ordem cronológica, além de colocar na ordem cronológica, colocar conteúdos muito volumosos, porque isso, dependendo lá do parâmetro, né, que o recrutador fez para o robô obedecer, pode ser que, olha, currículos muito extensos você já elimina. Então, esse é um ponto super importante do ouvinte. Primeiro, agradecer, né, porque é muito interessante como a gente nem tem noção do alcance, e esse ouvinte, ele veio pelo meu Instagram, e aí já agradecendo antecipadamente, porque a gente que é comentarista, um dia desses a gente teve até um jantar, né, Adalberto, e todos os comentaristas falando que adoram a participação dos ouvintes. Então, eu sou mais uma que adora a participação. Mas, voltando para a pergunta primeira dele, né, dessa divisão dos currículos mais criativos, né, e dos mais tradicionais, sem dúvida alguma, existem alguns segmentos em que se espera que o formato dos currículos eles sejam realmente mais criativos. Normalmente, essa área de design,
o próprio currículo artístico, né, dos arquitetos também é muito comum, mas tem que ter cuidado para quando a gente vai para um mais tradicional, a gente não ter medo de parecer que a gente é comum demais e muito simples, porque muito pelo contrário, cada vez mais a simplicidade num currículo em que eu bato o olho, eu entendo qual é a informação, é muito importante. É óbvio que a gente tem cuidado, tem que ter zelo, né? O mínimo ali uma harmonização de estética, mas não se preocupe, né, com grandes efeitos, com grandes gráficos, porque isso são áreas muito segmentadas, de um nicho muito específico, onde naturalmente a criatividade do profissional ele já é avaliado desde do próprio currículo. Mas os chamados mais tradicionais, né, que conforme o ouvinte trouxe, a gente tem que ter cuidado para não ter medo de parecer comum, porque a simplicidade e a tentativa de impressionar pode tirar ali da disputa de uma análise fria, né? Porque o currículo é uma análise fria. André, o recrutador ainda não viu a pessoa, né? André, vamos continuar depois do Repórter CBN? Vamos. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente está de volta. CBN Vida Profissional de volta, a gente está falando com a Andréa Salsa, nossa comentarista. Andréa Salsa, que é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora, falando para a gente sobre currículo, né? Como fazer um bom currículo. A Andréa já deixou claro que é importante a gente estar presente nessas redes sociais que são usadas pelos recrutadores, né? Como o LinkedIn, por exemplo, uma rede profissional, você coloca ali o que é mais importante para você na sua carreira, o que você quer que os recrutadores saibam sobre você, mas aqueles currículos tradicionais continuam importantes. A Andréa já falou dos currículos criativos, que algumas áreas exigem um currículo diferenciado, mas aquele básico, tradicional, continua muito importante se fizermos as escolhas certas, né, Andréa, do que colocar. Isso, o Johnny, eu acho que independente do currículo ser criativo tradicional, tem algumas recomendações que eu queria dar para os ouvintes, que eu acho que cabe em tudo quanto é lugar, inclusive no próprio LinkedIn, tá? Ótimo. Então, por exemplo, quando a gente vai informar dados pessoais, não precisa informar RG, CPF, nome dos pais, porque isso, se eventualmente você for contratado, são documentos em que vão pedir para você no processo de admissão. Então, o que tem que constar do ponto de vista de dados pessoais? Naturalmente, nome completo, o teu e-mail, o teu telefone de contato, o endereço ali do seu LinkedIn, se você tiver, e aí fica a dica, se não tiver ouvinte, corre para pedir ajuda ao vizinho, ao familiar, enfim, tem que ter LinkedIn, a cidade onde mora e a idade. A idade é um ponto super polêmico por conta de um tema até que a gente já trouxe aqui do etarismo, mas as empresas ainda gostam de saber a idade do candidato, tá? Então, normalmente é uma informação padrão. Agora, dica super importante aos ouvintes, cuidado com o nome que vocês utilizam nos e-mails, inclusive tem até memes na internet de professor corrigindo o trabalho de aluno, então assim, Tite, Dedão, Tati Delícia, por favor, né, ouvinte, não dá para você botar um e-mail com, né, diminutivozinhos. O e-mail tem que ser o seu nome um pouco mais formal, porque você pode se expor na hora que você coloca o seu e-mail, que de repente você construiu num momento ali mais informal, e você tem que ter cuidado com o que está colocando em termos de e-mail, tá? Até para o próprio recrutador entender ali quem é a pessoa e quem é o e-mail. Outra dica super importante. Diga, Johnny. Essa dos e-mails aí, essa é uma dica maravilhosa. Principalmente quem está começando a vida lá, né? Outro dia meu irmão de 15 anos foi fazer um e-mail. Eu já dei uma dica. Falei, faça um e-mail mais neutro, porque vai que no seu primeiro emprego você vai precisar usar. E aí não é legal. Exatamente. E aí coloca, né, uma coisa do apelido, né, no e-mail, porque eu vou compartilhar um e-mail só com os amigos, mas aí na hora que surge uma oportunidade, você quer colocar o mesmo e-mail, e aí isso já pode depor contra você já de partida. Então, cuidado com o e-mail que você vai colocar no currículo. Então, vem a parte da formação, que você tem que colocar o título do seu curso, que o nosso ouvinte, que é professor, né, pelo que eu entendi, deu a dica, que tem que ser por ordem cronológica, o período, né, que você fez o curso e quando você concluiu, qual é a instituição que você
se formou, faz um resumo das suas qualificações, sempre pensando onde eu quero que esse currículo chegue, né, e em que mãos eu quero que ele chegue, porque isso interfere, inclusive, nas grandes palavras que você vai escolher. Lembrando que pode ser um ser humano e um robô que vai definir, vai colocar a tua experiência profissional, mas, obviamente, de uma forma breve, não é para escrever os detalhes da tua formação, do teu detalhamento de experiência profissional, lembrando também das palavras-chave, citar os cursos, né? Eventualmente a questão de línguas, que também é muito requerido. A questão da foto é polêmica, Johnny, porque aí coloca foto, não coloca foto. Eu sempre digo que, se não tem uma exigência, por exemplo, o LinkedIn tem a tal da foto, né? É um parâmetro. Mas o currículo tradicional, se pedir a empresa pediu, ok, se não, evita a foto. E a última dica é cuidado, que também parece uma bobagem, mas não é, com erro de português no currículo. Então, faz o seu currículo, pede para um colega que talvez tenha um olhar, porque às vezes a gente fica com um olhar tão viciado que não consegue ver o erro, porque um erro de português já no partidor pode te tirar de uma oportunidade. Então, acho que essas são dicas chaves, clássicas, e que a gente se surpreendeu, inclusive eu e a Adalberto, que a gente nunca tinha apresentado esse tema de currículo, e aí agradecer mais uma vez lá o meu seguidor do Instagram e nosso ouvinte que trouxe essa sugestão do currículo. Que bom, e veio uma discussão super rica e importante. Aí o pessoal já está falando do LinkedIn aqui, Andréia, sobre a forma como o LinkedIn ajuda as pessoas, principalmente quem está procurando um novo emprego. O Paulo César encaminhou uma mensagem aqui falando que pelo LinkedIn ele recebe várias informações da plataforma, de que há profissionais que precisam da profissão dele agora, empresas contratando, que visitam a conta dele. Isso mantém ele sempre alerta sobre as vagas que o mercado está oferecendo. E o Luiz está perguntando o seguinte, sobre a foto. Você acabou de responder se ainda é necessário enviar essa foto no currículo. Aí é que eu falei, o LinkedIn é um padrão, né? Então, outra coisa, cuidado com a foto que você vai colocar no LinkedIn. Isso tudo, gente, é observado, não é só a sua experiência profissional que é observado, seu comportamento, a sua linguagem, a sua imagem. Então, selecionar uma foto que seja verdadeira, não é para a gente fantasiar e colocar uma coisa que nós não somos, respeitando a nossa individualidade, nossos traços pessoais, mas sabendo que é uma rede profissional. E para o currículo tradicional, né, fora do LinkedIn, eu recomendo que só se a empresa pedir, se não, você manda sem foto mesmo, para evitar qualquer atravessamento inconsciente na hora de selecionar o seu currículo. Andréia, muito obrigado pelo comentário de hoje. Com certeza muitas pessoas pegaram todas essas dicas, algumas se perderam no meio do caminho, mas aí o Adalberto dá um jeito, né? Fica tudo disponível lá no nosso site, cbnvitoria.com.br, ou também lá no podcast. É só procurar lá, Johnny, CBN Vida Profissional. E como a André disse, né, Johnny, é um assunto que parece tão corriqueiro, né, quando a gente fala de mercado de trabalho. Até então, né, André, a gente não tinha tratado ainda desse tema. Então, se o nosso ouvinte ficou curioso, quer ouvir as explicações da André, daqui a pouquinho tudo no nosso site e também nas nossas plataformas digitais, Johnny. Andréia, boa tarde, até segunda. Até segunda, um ótimo dia para você e para os ouvintes.